Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Na nossa bancada de formadores de opinião, Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado, integrante da nossa equipe. Satisfação imensa ter conosco mais uma vez, Dr. Luiz. A satisfação é minha, Oliveira Júnior, de estar aqui com todos vocês no portal RMS News, um veículo de extrema importância aqui para a nossa região metropolitana de Sorocaba. Então é uma alegria e uma honra estar aqui participando deste portal, dessa entrevista que é tão fundamental para esclarecer ou levar um ponto de vista diferente aos nossos internautas. Eu fico feliz com a sua participação, porque pelo menos aí há quase 2 décadas a gente discute essa questão que nós vamos colocar em pauta agora. Mas parece que agora se consolidou em termos de volume financeiro para a gente poder ter um entendimento da extensão de tudo aquilo que a gente não tinha uma noção no inicial do que, onde poderíamos chegar e qual é a aplicabilidade dessa questão. Estou falando do fundo partidário. Segura aí um minutinho, Luiz, enquanto eu faço uma descrição aqui desse tema para você analisar para a gente aqui, e tenho certeza que os nossos internautas vão ficar muito bem informados, ter uma visão completa sobre o tema com o seu posicionamento, com os seus comentários. O fundo partidário, 21 partidos receberam 462 milhões no primeiro semestre de 2023. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o fundo partidário, é composto por dotações orçamentárias da União, multas, penalidades, doações e outros recursos financeiros estabelecidos pela lei dos partidos políticos e outros normativos. Entre janeiro e junho de 2021, agremiações receberam 462 milhões 47 mil 549 reais e 62 centavos em valores provenientes da União. E não para por aí não. Também foram repassados a 20 siglas 39 milhões 393 mil 367 reais e 99 centavos em multas eleitorais arrecadadas nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril e maio deste ano. Esse é o valor, e já faço em tom provocativo, Dr. Luiz Henrique Ferraz, para que você possa nos trazer à luz desse tema, fazer muitas vezes diante de uma indignação, a gente ter uma compreensão da extensão de toda essa questão. E o meu provocativo vai nesse sentido. Esse é o valor para se manter a democracia, já que não existe regime melhor do que a mesma, ou a classe política brasileira ultrapassa limites ao criar esses mecanismos. E até coloco mais, tem horas que não estica a corda demais, doutor Luiz? Eu acredito que sim, eu acredito que esse dinheiro não deveria atingir esse montante. Para o ano de 2023, nós temos aí previsto para ser repassado aos partidos, através dessa questão do fundo partidário, algo em torno de 1 bilhão 150 milhões de reais. Veja que a cifra é altíssima, né? Os partidos, eles prestam conta daquilo que aplicaram, mas eu vou dizer e ouso dizer que essa prestação de contas, ela precisa ser mais transparente, ela precisa ser mais efetiva, uma vez que esse dinheiro bem aplicado deveria surtir efeitos nas eleições, na formação de candidatos, de esclarecimentos em campanhas sobre o processo eleitoral. E o que a gente observa é que isso, de fato, não é bem aplicado, né? Nós temos aí dificuldade de encontrar dados, né? Envolve a questão de transparência, para ver como é que foi direcionado. Você tem até algumas questões que tem na internet, mas falta ainda muita informação para que a população e os órgãos de fiscalização apurem com melhor e com precisão a aplicação desses valores.
Talvez antes da gente ser até mais ferrenhos, viu, Luiz, nas nossas colocações, eu vou te perguntar, para que a gente tem que entender a essência. Quando esse fundo partidário foi criado, qual foi o objetivo? O que se pretendia? Olha, o partido político ele é como um clube, né? Você, para ser candidato, tem que ser filiado a um partido político, tem que participar desse público, desse clube, me perdoe. E para concorrer a uma eleição, você tem que estar afiliado. Eu penso que, como um clube, o partido político deve cobrar mensalidade, fazer festas, para arrecadar dinheiro, como uma entidade aí da sociedade civil. Não ser repassado dinheiro público, né, porque sai do erário e vai diretamente para a conta dos partidos. Eu acredito que eles têm vida própria e a essência, voltando à tua pergunta, a essência da criação da lei que define o fundo partidário, os repasses, é para que o partido tenha vida. Mas se fosse e possa desenvolver o seu mistério, né? Mas no país a gente sabe que temos muitos partidos e que a eficácia na construção de políticas de desenvolvimento do que é democracia, do que é um processo eleitoral, de fomentar o estudo, isso não é aplicado. E às vezes é aplicado esses valores de forma até duvidosa, em muitos casos. A gente vê algumas notícias que infelizmente chegam e que causam estranhamento. Então nós precisamos diminuir esse valor e fazer com que os partidos façam a arrecadação da sua renda própria, né? Não possam efetivamente depender do dinheiro público para o exercício da sua missão, da sua função. Eu tenho aqui dois valores e vou passar, né? O PL, por exemplo, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele recebe desse montante R$ 71.556.026,34 em dotação orçamentária e mais R$ 5.823.307 em multas. O PT está recebendo R$ 62.106.848,10 e em multas R$ 4.865.344,71. Tem horas que a gente até se atrapalha um pouco aqui na leitura dinâmica em relação a esses números aqui. Eu busco pelo PL e outros exemplos estão aí, que desse montante, ou seja, dessa questão aí desse fundo partidário, nós vimos agora recentemente numa negociata, é o termo que eu uso, em relação à saída do presidente Jair Bolsonaro, inclusive da presidência da República e tudo mais, naquele inteirinho ali por volta do mês de dezembro, quando o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, negociou um salário a ser pago ao presidente da República, né? Foi fruto dessa questão aí do fundo partidário, um valor que me falha a memória agora, mas um valor considerável para ele e para sua esposa, inclusive criando cargos. Então você vê que fazem manobras, parece que saem da finalidade. E o agravante ainda, doutor Luiz, é que passado alguns meses o Tribunal Superior Eleitoral considerou inelegível o ex-presidente. Entretanto, ele ainda continua diante dessa negociação com o presidente do partido, tendo direito a essa retirada. Parece que há distorções, e nós estamos falando de um exemplo clássico que veio a público, né, em relação ao PL. Olha só o que pode acontecer em outros partidos. Sem dúvida, eu acredito que, independente seja o ex-presidente Bolsonaro, o atual presidente Lula, quando deixar de ser presidente e passem a ser presidente de honra do partido, normalmente eles ocupam essa
esse cargo, né? Presidente de honra, porque os partidos têm um presidente que tocam os interesses partidários, as coligações, enfim. E eu acredito que, independente de quem seja, né? Estamos falando agora do Bolsonaro. O Bolsonaro tem aposentadoria, tem a estrutura de que um ex-presidente goza, e eu acho que tem que ter mesmo, por causa de segurança, por causa de... Isso aí faz parte da democracia. Todavia, não faz sentido. Se ele já é aposentado e tem ganhos para tocar a sua vida, do ponto de vista pessoal, não faz sentido, ainda mais do ponto de vista que você observou bem, que ele está inelegível. Então, eu acredito que nesse caso, repito, não só deve ser uma questão de ordem pública. Não estamos falando do Bolsonaro agora porque é o exemplo. Essa situação que está posta, né? Mas isso deve servir para todos, inclusive para o atual presidente Lula, para quando sair da presidência, um dia ele vai sair, certo? E não deve, ao meu ver, ficar recebendo valores, uma vez que ele também é aposentado, certo? E tem condições de tocar a sua vida, Exato. Não precisando de dinheiro público dessa forma. Então, nós vamos moralizar a utilização disso. Eu acho que a sociedade civil tem que cada vez mais se organizar e cobrar dos atores políticos, cobrar dos presidentes e dos congressistas para que façam leis que diminuam esse percentual, né, a ser repassado, bem como esclareça como deve ser usado esse dinheiro e a forma como o partido que recebeu preste contas à sociedade. Eu coloquei o ex-presidente Jair Bolsonaro, e você, com todo o seu conhecimento, né, e equilíbrio, automaticamente fez ampliou esse cenário. E isso é muito importante, né, Luiz? Porque o nosso objetivo aqui é justamente isso, é entender cenários justamente para poder fortalecer, cobrar da nossa classe política, de uma maneira geral, responsabilidade com o erário, né? Essa é a grande questão. E por outro lado, quando a gente coloca aí, também traz esse tema à discussão, é que a gente quer entender o seguinte: nós estamos num momento tão delicado, né, em que a gente busca, em que você vê a classe política e a própria democracia, né, sofrendo ataques a todo momento, e a gente pergunta assim, quando sai uma informação como essa, né, que vem a público, a sociedade, como que ela recebe esse tipo de informação? Ela recebe com bom grado, ou ao mesmo tempo, por outro lado, aqueles que têm um viés voltado para o radicalismo pegam esse tipo de cenário para poder desacreditar por vez a nossa classe política e até as ranhuras que possa existir dentro de um processo democrático, enfraquecendo a nossa democracia, que nós lutamos a cada milésimo de segundo. Sem dúvida, Oliveira, é bem colocado as suas palavras. Nós não devemos criminalizar a política, não devemos criminalizar os políticos, é uma função muito importante. Aqueles que praticam desvios têm que ser punidos e punidos exemplarmente, né? Agora, nós não podemos fazer como a Lava Jato fez, indiscriminadamente, pegar a classe política e jogar no caldeirão e dizer que todos são iguais. Não são. Gente que cometeu excesso deve ser punido. O juiz que cometeu excesso deve ser punido. O procurador que cometeu excesso deve ser punido. O advogado que cometeu excesso deve ser punido. Agora, não podemos desacreditar da política, que é uma ciência, é uma entre aspas, vou entender como eu vou falar como uma profissão, mas não chega a ser uma profissão, é uma missão, é um ônus público que deve ser muito respeitado. E aquele que exerce o cargo de político, que coloca o seu nome dentro de um pleito eleitoral e é eleito, ele deve encarar aquilo como uma missão, um sacerdócio, e que deve ser feito com muita tranquilidade, com muita transparência e, acima de tudo, buscando o bem comum, buscando a justiça social. E o que a gente observa é que, às vezes, isso não ocorre por questões pessoais, por questões de paixões. E eu acredito que conviver dentro do plenário, né, no caso do legislativo, não é fácil, é um exercício diário
de composição. Também no executivo, fazer a administração, seja ela no estadual, federal ou municipal, também não é fácil. Mas temos que nos organizarmos, a sociedade civil organizar e exigir dessas figuras que façam o melhor, porque é a obrigação deles. E esse dinheiro que financia os partidos, que às vezes financiam campanhas e o exercício da democracia, cobrar a efetivação, a transparência no uso desses valores. E até para ser justo, né, é lógico que depois há toda uma convergência para esse tema, mas eu citei o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e só que se a gente voltar ao nascedouro desses números que nós estamos vendo hoje, e nós estamos mostrando números elevadíssimos sendo repassados a partidos políticos, você se lembra que quando houve essa discussão, que o Congresso Nacional aprovou esses valores, o próprio Bolsonaro, à época, ele questionou esses valores e num determinado momento ele disse o seguinte: não vou assinar esse valor que está aí, porque ele tem limites que vão impactar na vida do cidadão lá na frente. É lógico que depois, dentro do consenso democrático, acabou havendo a convergência e houve concordância geral. Mas então nós não estamos sendo também pegos de surpresa nessa questão, né, doutor Luiz? Ou estou equivocado? Me corrija se tiver. Não. Isso tudo está previsto em norma, né? Seja em lei, seja em resolução do TSE, né? Que determina os repasses e faz os repasses desses valores, né? O que acontece é que os políticos são dados a bravatas, né? E tem gente que abusa das bravatas, abusa do poder da fala, abusa daquele momento e fala alguma coisa, mas ele queria outra, né? Não estou dizendo aí do ex-presidente, estou falando dos políticos como em regra geral. E se você me permite, Oliveira, claro, retornar um pouco à pergunta passada, você falou da sociedade, das pessoas, eu acredito que a conscientização do que representa a democracia, do que representa a competência de cada legislador no âmbito estadual, federal, municipal, as pessoas não conhecem, elas ficam aí discutindo sexo dos anjos nas redes sociais, mas não conhecem o que é um parlamento, não conhecem a competência e vivem discutindo preconceitos. E por isso que a nossa democracia, volta e meia, é atacada por A, por B, por C, porque as pessoas, os eleitores não têm uma consciência política, não têm uma educação política. Exato. Infelizmente, a grande maioria não sabe nem quem votou, né? Não sabe o ideário de um partido, não sabe as propostas que foram colocadas. Então, é triste ver isso aí. Tanto de um lado, os partidos políticos, os presidentes, os políticos não utilizam bem esse dinheiro, não tem um costume que deve ser implementado no país de se sentir homem público ou a mulher pública enquanto deputado, enquanto governador, enfim, seja qual cargo que foi eleito ou eleita, de ter aquela obrigação. O cara acha que o mandato é dele, né? E, consequentemente, a população também não cobra, não tem consciência. Felizmente, estamos engateando. E para finalizar essa questão, esse dinheiro aí, que é repassado, podia ser utilizado para campanhas de conscientização do que é um partido, do que é a democracia, do que já se passou nesse país e tantas duras penas vamos manter nas nossas instituições, graças a Deus. Doutor Luiz Henrique Ferraz, eu ia justamente fazer uma colocação para você. Doutor, eu fiz determinados questionamentos e muitas vezes você tem que ali, como diz, buscar trazer o esclarecimento daquilo que é da minha fala, das provocações de um jornalista, mas eu queria justamente que você finalizasse a sua fala, e eu acho que você até já colocou aí nessas últimas palavras, que seria o seguinte: todo esse cenário, quando você recebeu a notícia, né? Você recebeu a pauta, qual foi o teu confronto?
você e a letra, você e a informação. Qual foi o seu sentimento naquele momento? Olha, que esse 1 bilhão 150 milhões aproximadamente destinados aos partidos políticos nesse ano de 2023 podia ser muito bem utilizado em outras políticas públicas e de outra forma. Cada centavo que é repassado aos partidos políticos e que eles não usam de forma decente, né? que não preste contas, não tenha transparência, é um prejuízo à nossa sociedade, é um prejuízo à nossa comunidade, é um prejuízo ao nosso bolso, porque esses valores saem dos impostos que pagamos. Então, nós precisamos ter essa consciência e precisamos exigir dos nossos políticos, dos nossos governantes, que façam o melhor, porque é obrigação dele, assim como é obrigação do jornalista Oliveira Júnior, assim como passar informações sérias, fidedignas, checar, não reproduzir fake news. Eu, como advogado, fazer o melhor aos meus clientes, nos processos que atuo, é um dever nosso. E eles também têm que encarar como dever, e nós temos que romper essa barreira, a população, a sociedade, e cobrá-los incessantemente, para que um dia nós tenhamos governantes políticos, uma classe política aos moldes de alguns países que são referência da Europa. Tem alguns países também da Europa que têm dificuldades e ocorrem falcatruas, ocorrem desvios, mas alguns são exemplares, em que deputados, em que governantes vivem de forma humilde e estão lá para bem servir, estão lá para tomar as melhores decisões. Dr. Luiz Henrique Ferraz, obrigado pela sua participação mais uma vez na nossa bancada. Eu que agradeço, Oliveira, um abraço a todos e todas. Estamos aqui para contribuir com o processo democrático, para levar um ponto de vista às vezes diferente e, se for o caso, debater, esclarecer, porque é isso que interessa a todos nós, interessa a nossa comunidade, para que passamos sempre adiante, evoluindo nas nossas ideias e nos nossos costumes. Dr. Luiz Henrique Ferraz, obrigado na nossa bancada de formadores de opinião independentes, fazemos nos entender, compreender todo esse cenário em que o Fundo Especial de Assistência Financeira aos poderes políticos, aos partidos políticos, o fundo partidário, que é composto por dotações orçamentárias da União, multas, penalidades, dotações e outros recursos financeiros estabelecidos pela lei dos partidos políticos e outros normativos, entre janeiro e junho, agremiações receberam 462 milhões, 47.549 reais e 62 centavos em valores provenientes da União. Também foram repassados a 20 siglas 39.393.367 reais 99 centavos em multas eleitorais arrecadadas nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio deste ano. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.